Já se sentiu esgotado de investir toda a sua energia em relacionamentos que nunca retribuem na mesma medida? Aquela sensação de que só lembram de você quando há alguma necessidade? Ou aqueles momentos diante do espelho questionando por que reconhecimento parece algo tão distante? Existe uma sabedoria milenar que pode transformar completamente essa dinâmica. Os pensadores da antiguidade compreenderam algo revolucionário. A verdadeira transformação acontece quando abandonamos a busca desesperada por validação e abraçamos uma existência digna. Aqueles que não reconhecem seu valor operam com uma certeza confortável, a de que você permanecerá sempre acessível, completamente previsível e dependente da aprovação que oferecem. Porém, existe um momento decisivo onde tudo muda. Quando você altera fundamentalmente sua forma de se posicionar, quando adota determinadas posturas essenciais, algo extraordinário acontece. Subitamente, aqueles que sempre te relegaram a segundo plano começam a experimentar algo próximo ao desespero. Não porque você tenha arquitetado alguma retaliação calculada, mas simplesmente porque pela primeira vez você se tornou genuinamente inabalável. Vamos explorar como a filosofia antiga abordava situações envolvendo comportamentos destrutivos, desprezo, traições profundas, humilhações e falta de respeito. Você descobrirá estratégias práticas que convertem sofrimento em poder interior e como desenvolver uma serenidade tão sólida que nenhuma circunstância externa consegue mais perturbar seu equilíbrio. Isto não é apenas conceito abstrato, são princípios aplicáveis imediatamente no seu cotidiano. Se seu objetivo é romper com padrões que te diminuem, resgatar o domínio sobre suas emoções e alcançar uma tranquilidade inabalável, compreenda isto. O verdadeiro poder não reside em convencer outros sobre seu valor, mas em se transformar em alguém que não mais necessita dessa validação externa. Quando você internalizar esses princípios ancestrais, observará algo fascinante. Aqueles que não te valorizavam começarão a sentir falta do seu silêncio, da sua energia e da sua força interior. Esta é a porta de entrada para a sua metamorfose pessoal. Você já notou esse padrão curioso? Quanto mais esforço você dedica para ser genuinamente bom com certas pessoas, mais elas parecem te tratar como algo descartável e substituível. É como se sua generosidade fosse interpretada como vulnerabilidade, como se manter o coração aberto representasse um sinal verde para ser explorado, negligenciado ou traído. Você persiste tentando fazer o correto, buscando compreensão mútua, tentando dialogar, tentando resgatar algo que talvez nunca existiu. Mas lá no fundo, você sente que está se perdendo gradualmente a cada nova tentativa frustrada. Até que chega aquele ponto de ruptura. Você faz uma retrospectiva de tudo que ofereceu, todas as concessões que fez, todo o desrespeito que tolerou em silêncio. E finalmente surge a pergunta inevitável: por qual motivo? Por que continuo tentando demonstrar meu valor para quem jamais conseguiu enxergá-lo? Por que me esgoto tentando agradar pessoas que só me retornam vazio, frieza e indiferença absoluta? É precisamente neste momento, neste ponto crítico de dor, que uma nova consciência desperta dentro de você. Porque essa filosofia de vida não nasce da tranquilidade. Ela emerge justamente do turbilhão emocional. Ela começa no exato instante em que você compreende uma verdade libertadora. Não é sua responsabilidade persuadir ninguém a te amar, respeitar ou valorizar. Os sábios antigos entenderam que o sofrimento nasce das expectativas que criamos. Esperar reconhecimento alheio, esperar por pedidos de desculpas, esperar compreensão. Tudo isso funciona como correntes invisíveis. Um dos grandes pensadores expressou:
Ao despertar cada manhã, prepare-se para encontrar pessoas ingratas, arrogantes e desonestas. Mas lembre-se que nada disso pode verdadeiramente te atingir, a menos que você conceda essa permissão. Este é o fundamento inicial. Você não possui controle sobre as ações alheias, mas tem domínio absoluto sobre aquilo que permite que te afete internamente. Quando essa compreensão se consolida, uma transformação profunda acontece. Você cessa a busca incessante por explicações e passa a observar com distanciamento sereno. Percebe que existe poder na indiferença consciente, porque quem não necessita provar nada a ninguém conquista soberania sobre seu próprio universo interior. É neste momento que as dinâmicas se invertem. Pessoas que te subestimavam começam a registrar sua ausência, seu afastamento, sua calma impenetrável. Não porque você executou alguma ação específica, mas simplesmente porque parou de reagir aos estímulos habituais. Outro filósofo ensinou que a verdadeira liberdade está em distinguir claramente aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle. A maior parte das nossas angústias deriva exatamente de tentativas de controlar o incontrolável. As emoções de terceiros, suas perspectivas, seus julgamentos arbitrários. Porém, quando você se liberta dessa prisão mental, você se torna essencialmente invencível. Não porque as circunstâncias externas se modificaram, mas porque você transformou radicalmente sua lente de interpretação da realidade. Você descobre que é perfeitamente possível estar rodeado por pessoas complicadas e ainda assim manter sua paz interior intacta. Porque paz genuína não é a ausência de ruído externo, é o domínio do seu mundo interno. Quando você começa a implementar essa prática, quando conscientemente escolhe o silêncio estratégico no lugar da discussão estéril, quando opta pela serenidade no lugar do impulso reativo, algo quase mágico se manifesta. Você finalmente enxerga quanto de energia vital desperdiçava, tentando ser compreendido por quem nunca teve capacidade ou interesse em te entender. Você naturalmente se distancia de conversas que não levam a lugar algum, de conflitos mesquinhos, de indivíduos que se nutrem do seu desequilíbrio emocional. E, curiosamente, quanto mais você se afasta, mais intensamente eles registram sua falta. Porque nada perturba mais alguém que vive de provocações do que testemunhar você completamente inacessível ao jogo manipulativo deles. Mas atenção! Isso não significa se transformar em pedra ou fingir não sentir absolutamente nada. Essa filosofia não é anestesia emocional, é inteligência emocional refinada. Significa compreender que você pode experimentar todo o espectro de emoções, mas não precisa ser dominado por nenhuma delas. Você pode sentir raiva legítima, tristeza profunda, decepção cortante, mas ainda assim escolher conscientemente não se perder nessas ondas emocionais. Porque o verdadeiro poder não está na retaliação, está na recusa de se curvar. Personalidades tóxicas detestam quem se recusa a revidar. Elas dependem vitalmente da sua reação para se sentirem relevantes. Precisam testemunhar você, descontrolado, como prova de que ainda exercem domínio sobre você. Quando você remove esse combustível, quando responde com calma inabalável, quando simplesmente se retira do palco, elas entram em colapso. Porque perder o controle sobre você representa a derrota mais devastadora que uma pessoa egocêntrica pode experimentar. É aqui que o verdadeiro praticante dessa filosofia se revela. Não é aquele que grita mais alto, não é quem vence debates verbais, é quem conquista vitória sobre si mesmo, é aquele que se levanta, observa o caos circundante e declara internamente: nada disso vai roubar minha tranquilidade hoje. Quando você alcança esse estado, aqueles que não te valorizavam começam finalmente a perceber o que perderam.
não porque você se afastou carregando ressentimento, mas porque pela primeira vez você genuinamente se escolheu. O silêncio de quem pratica essa sabedoria não é ausência, é uma declaração eloquente de força interior. É o tipo de silêncio que comunica volumes sem pronunciar uma única palavra. É o olhar sereno de quem conhece profundamente seu próprio valor e não mendiga mais por reconhecimento externo. Neste momento preciso, o mundo se curva diante de você, porque nada é mais poderoso que um ser humano que encontrou paz genuína, mesmo atravessando a rejeição. A partir deste ponto, o caminho assume uma nova direção. O que antes causava dor intensa, agora se torna fonte de fortalecimento. O que antes te derrubava, agora te ensina lições valiosas. Cada decepção se transforma em combustível para a tua evolução emocional. Você começa a distinguir claramente entre aquilo que te aprisiona e aquilo que te liberta. E reconhece que muito do que você chamava de amor era apenas apego disfarçado ao próprio sofrimento. Este é o primeiro movimento da libertação através dessa filosofia. Soltar aquilo que não te serve mais, mesmo que o processo seja doloroso. Porque o custo de permanecer em ambientes que te diminuem é infinitamente maior que a dor temporária de se afastar. Um sábio expressou: a vingança mais elevada é tornar-se diferente daquele que te machucou. E é precisamente isso. Tua serenidade é a retribuição mais elegante que existe. Teu avanço pessoal, teu silêncio consciente e tua paz interior são a resposta que o universo precisa testemunhar. Quando você internaliza isso completamente, jamais volta a suplicar por valorização. A primeira postura transformadora dessa filosofia é o afastamento silencioso. Não se trata de vingança calculada, nem de frieza emocional. É pura clareza mental. Você simplesmente reconhece que não existe mais nada a ser explicado, nenhuma energia a ser desperdiçada em justificativas. Quando você cessa de se justificar, de tentar fazer-se compreendido, as pessoas que te manipulavam experimentam algo para o qual não estavam preparadas: o vazio absoluto da tua ausência. Um pensador antigo ensinou que nenhum ser humano é verdadeiramente livre enquanto depender da aprovação alheia. Esta é a essência do primeiro passo: entender que teu valor não deriva de ser aceito por outros, mas de permanecer fiel aos teus princípios, mesmo na ausência total de aplausos externos. Pessoas que não te valorizam dependem fundamentalmente das tuas reações para se sentirem importantes e relevantes. Quando você para de reagir, elas perdem o espelho onde se viam grandiosas. É exatamente aí que o desespero delas se inicia, quando finalmente percebem que você não precisa mais delas para estar completo. A segunda postura é reconstruir tua rotina emocional. Os filósofos antigos não falavam sobre superar pessoas específicas, mas sobre retornar a si mesmo. Eles compreendiam que o verdadeiro campo de batalha é interno e que toda dor carrega potencial de crescimento. Por isso, ao invés de se perderem em pensamentos circulares sobre acontecimentos passados, eles focavam em fortificar-se internamente. Despertavam cedo, meditavam sobre a natureza transitória da existência, treinavam a mente para aceitar o imutável e agir com sabedoria sobre o modificável. Você deseja liberdade genuína? Então preencha o espaço anteriormente ocupado pela dor com propósito significativo. Inicie cada dia com uma pergunta simples, porém tremendamente poderosa: o que está genuinamente sob meu controle hoje? Se a resposta incluir teu foco, tua energia vital, tua atitude, então é exatamente nisso que você deve investir toda a tua força. Todo o resto, o que outras pessoas pensam, sentem ou fazem, não é responsabilidade tua. Esta separação clara é o alicerce da liberdade verdadeira.
você experimentará uma leveza renovada, como se um peso imenso fosse removido dos teus ombros, porque finalmente está cessando de carregar aquilo que jamais foi teu fardo. A terceira postura dessa filosofia é agir com indiferença nobre e consciente. Muitos confundem indiferença com insensibilidade fria, mas os sábios antigos reconheciam nela um sinal de maturidade emocional avançada. Ser indiferente não significa não se importar, significa importar-se de uma maneira que não te destrói internamente. É olhar diretamente para quem te feriu e pensar com clareza: você não possui mais poder aqui. É seguir teu caminho sem necessidade de provar absolutamente nada, sem precisar demonstrar que está bem, sem necessidade de vencer disputas invisíveis. Tua calma funciona como lembrança constante de que você transcendeu completamente o jogo manipulativo. Este é o ponto crucial. O que verdadeiramente desespera aqueles que não te valorizaram não é meramente tua ausência física, é testemunhar teu progresso acontecendo sem eles. Quando percebem que você está vivendo melhor, que não precisa mais suplicar, explicar interminavelmente ou justificar-se, eles experimentam o peso esmagador do próprio arrependimento. Nada é mais desesperador para um manipulador do que observar a pessoa que ele subestimou florescer magnificamente em silêncio. A quarta postura é focar disciplina, não emoções voláteis. Um sábio ensinou que a raiva funciona como veneno que consumimos esperando que outro morra envenenado. Quando você permite que ela te domine, permanece aprisionado. Porém, quando você canaliza a tua dor como combustível para construir algo significativo, toda a dinâmica se transforma. A disciplina funciona como escudo do praticante dessa filosofia. Treinar teu corpo físico, nutrir tua mente, estudar continuamente, evoluir constantemente. Tudo isso transmite uma mensagem silenciosa, mas poderosa ao mundo. Eu não parei, eu evoluí. E aqueles que te desvalorizaram registram essa mudança. Eles testemunham que você não quebrou, apenas se reinventou completamente. A quinta postura é agir com elegância emocional refinada. Não se trata de arrogância, mas de serenidade genuína. Os filósofos antigos eram mestres em transformar insultos em oportunidades de aprendizado. Quando provocados, agradeciam mentalmente pela chance de treinar paciência. Quando ignorados, viam nisso uma oportunidade para praticar desapego. Quando traídos, enxergavam ali a chance de exercitar resiliência profunda. Você compreende o poder extraordinário disso? Nada mais possui capacidade de te destruir, porque tudo se transforma em treino. Quando tudo vira treino, você se torna genuinamente invencível. Reflita sobre o impacto disso. A pessoa que anteriormente te machucou agora te observa e percebe que você não está mais reagindo, não está mais tentando provar teu valor e ainda assim está melhor do que nunca. Isto é precisamente o que mais perturba aqueles que te subestimaram. Testemunhar você prosperando sem alarde. Ver você genuinamente feliz sem necessidade de anunciar. Sereno sem precisar declarar vitória. Completo sem depender de validação externa. É neste momento que a autonomia emocional se manifesta de forma visível e magnética. A sexta postura dessa filosofia é abraçar a transitoriedade de todas as coisas. Absolutamente tudo se transforma. Pessoas evoluem, sentimentos se modificam, fases da existência se sucedem. Sofrer porque alguém se afastou equivale a lutar contra o pôr do sol. Ele acontecerá independentemente da sua aceitação. Porém, quando você desenvolve capacidade de aceitar, o sofrimento perde intensidade dramaticamente. Você compreende que tudo possui um ritmo natural
e que o encerramento de algo representa meramente o início de outra fase, mais alinhada, mais madura, mais autêntica. O praticante dessa sabedoria não lamenta finais. Ele agradece pelas lições extraídas e avança. Essa aceitação desintegra completamente o poder da manipulação. Quem tenta te controlar emprega culpa e esperança como armamentos principais. Mas quando você internaliza que absolutamente nada é permanente, nem amor, nem dor, nem rejeição, tudo se dissolve naturalmente. O medo se evapora, a ansiedade desaparece, porque quem pratica essa filosofia confia que aquilo que é genuinamente seu chegará, e o que não pertence a você inevitavelmente passará. Este tipo de confiança é fundamentalmente inquebrantável. A sétima postura é empregar o silêncio como estratégia consciente. O silêncio não representa covardia, é domínio refinado. É escolher deliberadamente não responder quando a resposta não modifica absolutamente nada. É reconhecer que frequentemente a ausência comunica mais poderosamente que inúmeras palavras. Quem te ofende deseja desesperadamente tua reação. Quem te provoca anseia te ver perder o controle. Mas o silêncio desconcerta profundamente porque demonstra que você não necessita se defender. E quem dispensa a necessidade de defesa possui poder genuíno. O silêncio dessa filosofia é o rugido de uma mente em paz absoluta. A oitava postura é direcionar energia para propósito, não para aprovação externa. Os filósofos antigos viviam dedicados a algo transcendente, a virtude. Virtude não significa santidade inalcançável, mas coerência profunda entre pensamentos, sentimentos e ações. Quando você alinha suas atitudes com seus valores fundamentais, você se liberta completamente do olhar alheio. Não importa quem aprecia, quem aprova, quem compreende. Importa exclusivamente se você está sendo fiel a si mesmo. E, paradoxalmente, isso te torna magneticamente atraente. As pessoas respeitam naturalmente quem vive guiado por propósito, mesmo que relutantes em admitir. Finalmente, a nona postura é cultivar gratidão até pelos golpes recebidos. Sim, gratidão genuína, porque foram precisamente as pessoas que te feriram que te ensinaram a te proteger adequadamente. Foram as rejeições que te impulsionaram rumo ao autoconhecimento profundo. Foram as humilhações que despertaram tua força interior latente. Absolutamente nada foi desperdiçado. Os sábios antigos compreendiam que cada dor funciona como ferramenta da existência para moldar caráter. Quando você assimila isso profundamente, gratidão substitui amargura. Você cessa de questionar, por que comigo? E passa a declarar, ainda bem que aconteceu, porque agora possuo força que antes não tinha. É precisamente neste ponto que tudo se transforma radicalmente. O que antes representava ferida se converte em fortaleza. O que antes era dor se transforma em direção. E aqueles que não te valorizaram começam a experimentar exatamente o que você sentia anteriormente: a ausência. A falta da tua presença, da tua energia, do teu cuidado, da tua serenidade. Mas agora é irreversivelmente tardio, porque quem pratica essa filosofia não retrocede. Ele evolui continuamente. Existe um tipo específico de poder que dispensa elevar a voz, uma forma de autoridade que não nasce de gritos, mas de presença sólida. Quando você alcança esse estágio, quando aprende a permanecer calmo em meio ao turbilhão, você se transforma em alguém que o universo inteiro respeita, até mesmo quem te desprezou. Sabe por qual razão? Porque a indiferença elegante é algo que personalidades tóxicas simplesmente não conseguem decifrar. Elas se alimentam de drama, controle, reações previsíveis.
Quando você responde com serenidade inabalável, você desintegra completamente o jogo manipulativo delas. Subitamente, aquilo que antes te desequilibrava não produz mais efeito algum, e a mente delas entra em colapso, tentando compreender como você se transformou tão profundamente. Os filósofos antigos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade fundamentalmente inabalável. Não é frieza emocional, é liberdade emocional genuína. É o momento onde você reconhece que ninguém mais possui poder sobre teu humor, tua paz, tuas escolhas conscientes. Um imperador filósofo escreveu em seus diários pessoais: você possui poder sobre tua mente, não sobre acontecimentos externos. Compreenda isso e descobrirá força verdadeira. Esta é a essência da indiferença elegante. Reconhecer que reagir significa conceder poder. Reflita sobre as últimas ocasiões onde alguém tentou te provocar, humilhar ou diminuir. Agora, visualize-se, ao invés de se justificar, você tivesse apenas respirado profundamente, olhado diretamente e permanecido em silêncio absoluto. Percebe o impacto devastador? O silêncio faz ecoar a consciência do outro. A pessoa começa a se ouvir, a se ver refletida, e aquilo causa mais dor que qualquer resposta verbal tua. Este é o poder do autocontrole refinado, a arte de permitir que o outro se autodestrua com as próprias palavras. Os sábios não interpretavam indiferença como fraqueza, mas como forma suprema de domínio. Acreditavam que o indivíduo sábio é aquele que domina a si mesmo mais completamente do que domina circunstâncias externas. Por isso, quando você mantém calma diante de quem deseja te ferir, você não está meramente se contendo. Você está vencendo decisivamente. Está provando para si mesmo que é maior que tuas emoções transitórias. A indiferença elegante também funciona como educação silenciosa do outro, sem necessidade de ensinar explicitamente. Você dispensa declarar: eu mereço respeito. Você simplesmente age com tanto autorrespeito que pessoas ao redor ou compreendem ou se afastam naturalmente. Ambos os resultados representam vitória, porque quem não se adapta à tua energia de paz simplesmente não cabe mais na tua existência. Aqui entra uma das lições mais profundas dessa filosofia. As coisas possuem exatamente o poder que você lhes concede. Se você conceder poder ao desprezo, ele te domina completamente. Se conceder poder à crítica, ela te fere profundamente. Mas se você remove a importância de tudo que não contribui com teu crescimento, o universo inteiro perde capacidade de te machucar. Um sábio ensinou que o indivíduo forte não é aquele que evita sofrimento, mas aquele que não se permite ser dominado por ele. Isso significa que a serenidade dessa filosofia não representa ausência de emoção, é maturidade emocional avançada. Você experimenta tudo plenamente, mas não se permite ser arrastado por nada. Sente raiva, tristeza, frustração, mas as observa com distanciamento, como nuvens atravessando o céu da tua consciência. Você não é a tempestade, você é o céu infinito. E é precisamente aí que reside o verdadeiro poder. Enquanto a maioria reage impulsivamente, você escolhe conscientemente. Enquanto a maioria se perde tentando provar algo externo, você permanece inteiro internamente. Enquanto outros buscam controlar o mundo externo, você conquista o único controle que genuinamente importa: o domínio sobre si mesmo. Aqueles que não te valorizavam começarão a perceber algo desconcertante. Sentirão que perderam acesso ao teu coração, à tua atenção, às tuas emoções. É exatamente aí que o desespero se manifesta.
Porque para pessoas que existem através de controle, perder controle sobre você representa a dor mais devastadora possível. Você dispensa punir ninguém conscientemente. Teu silêncio, tua calma e tua paz já funcionam como consequência suficiente. Mas atenção, quem pratica essa filosofia não emprega a calma como máscara de vingança. Ele a utiliza como ponte de libertação genuína. A indiferença elegante não é teatro performático, é maturidade autêntica. Não é fingir que não se importa, é realmente não depender mais daquilo. É olhar retrospectivamente e reconhecer: fui ferido profundamente, sim, mas também fui curado completamente e não existe mais nada aqui para mim. Essa serenidade provoca impacto monumental. Pessoas que te subestimaram começam a te observar com mistura peculiar de arrependimento e admiração, porque é impossível não respeitar quem carrega paz em meio ao caos absoluto. Mais que isso, você se transforma em exemplo vivo. Pessoas que antes te diminuíam começam a se inspirar no modo como você reage, sem gritar, sem provar, sem implorar, apenas sendo autenticamente. É neste ponto que essa filosofia transcende teoria e se transforma em postura existencial. Você compreende que respeito não se exige, se inspira naturalmente. Que amor verdadeiro não se implora, se atrai magneticamente. E que paz não é algo a ser buscado externamente, é algo construído internamente, tijolo por tijolo, atitude por atitude consciente. Quando você alcança esse estado, o mundo registra, as pessoas sentem profundamente. É uma energia distintamente diferente, firme, calma, estável. Você não se abala com quem parte, nem se desespera com quem permanece. Você se torna soberano de si mesmo, e quem é soberano de si governa o próprio destino. A indiferença elegante representa o estágio final da maturidade emocional. Ela te transforma num espelho, refletindo aquilo que o outro ainda não conquistou. E isso, genuinamente, é o que faz aqueles que não te valorizaram experimentarem desespero real. Porque testemunham que enquanto continuam girando no mesmo ciclo interminável de orgulho e carência, você evoluiu decisivamente. Você ascendeu a um patamar que eles ainda não conseguem alcançar. Quem pratica essa filosofia não precisa vencer ninguém externamente. Ele apenas vence a si mesmo internamente. E isso é suficiente para o universo inteiro respeitá-lo. Quando você chega nesse ponto, tua paz se torna tão rara que o simples fato de você existir incomoda profundamente quem vive em guerra constante. E o mais belo é que agora você não precisa mais de plateia externa. Você simplesmente vive autenticamente. E viver com paz se torna o maior ato de rebeldia que existe. Existe uma lei silenciosa que o tempo respeita invariavelmente. Tudo autêntico retorna eventualmente e tudo falso se desintegra inevitavelmente. Pode demorar dias, meses ou anos, mas a existência sempre equilibra o que um dia foi desequilibrado. E aqueles que te desvalorizaram descobrirão isso da maneira mais dolorosa concebível, testemunhando você florescer magnificamente sem eles. Os sábios antigos compreendiam que não existe necessidade de vingança, porque a existência é o juiz mais implacável que existe. Acreditavam que o universo é guiado por uma razão universal, uma ordem invisível que ajusta o destino de cada ser conforme suas ações. Portanto, quando alguém te fere, você dispensa desejar mal. Basta seguir o caminho da virtude e o próprio tempo se encarrega de revelar quem estava correto. Um filósofo ensinou: nenhum ser humano é mais infeliz que aquele que nunca atravessou adversidades, pois não lhe foi permitido se provar. Essa é a ironia profunda. Enquanto você sofria, aprendia lições. Enquanto te ignoravam, você crescia internamente. Enquanto zombavam de você, a existência estava moldando tua força interior.
Agora, aqueles que te desvalorizaram precisarão encarar a própria ausência de evolução, porque enquanto eles estagnaram, você progrediu continuamente. Reflita sobre todas as ocasiões que você chorou, questionando se um dia as coisas fariam sentido. Agora, visualize olhar retrospectivamente e reconhecer que cada dor foi um degrau evolutivo. Absolutamente nada foi desperdiçado. Cada perda, cada rejeição, cada humilhação, tudo isso te construiu fundamentalmente. Quando você finalmente assimila isso, o ressentimento se dissolve completamente, porque você reconhece que o que parecia punição era, na verdade, preparação meticulosa. A reviravolta silenciosa inicia quando você cessa de desejar que outros reconheçam teu valor e simplesmente vive de acordo com ele. Você dispensa provar mais nada a ninguém. Tua evolução se encarrega de demonstrar tudo naturalmente. As pessoas notam, podem não admitir verbalmente, mas sentem visceralmente. Sentem a energia transformada, a postura modificada, o olhar firmemente sereno, a tranquilidade que anteriormente não existia. Você se transformou em alguém que aprendeu a caminhar solitariamente, e quem caminha sozinho não depende de aplausos externos. Este é o ponto de virada decisivo. Aqueles que te desvalorizaram agora reconhecem o que perderam irrevogavelmente. Percebem que a pessoa que tratavam como dispensável agora é inalcançável. Não é orgulho inflado, é consequência natural. O silêncio deles que antes te feria agora te liberta completamente. E teu silêncio, anteriormente interpretado como vulnerabilidade, agora é reconhecido como força inabalável. Os sábios antigos possuíam visão cristalina sobre isso. O destino não precisa ser forçado, apenas aceito conscientemente. Chamavam isso de amor fati, amar teu destino, inclusive o sofrimento, porque até mesmo a dor cumpre função essencial. Foi o abandono que te fez olhar para ti mesmo com sinceridade brutal. Foi o desprezo que revelou o quanto você dependia de aprovação externa. E foi o silêncio que te fez ouvir a única voz que genuinamente importa, a tua própria. Enquanto você aprende e evolui, aqueles que te feriram continuam repetindo os mesmos ciclos viciosos, porque quem age sem consciência está condenado a reviver as mesmas dores indefinidamente. Mas você não. Você quebrou o ciclo destrutivo. Você escolheu crescer conscientemente e isso te libertou completamente. A existência agora trabalha a teu favor, porque você se alinhou à ordem natural das coisas, aquela que recompensa quem age com sabedoria e coragem genuínas. Então, inicia a parte mais bela. Sem que você execute nada intencionalmente, a vida começa a restituir naturalmente. Quem zombou de você começa a enfrentar aquilo que te causou. Quem te traiu experimenta traição. Quem te ignorou é ignorado completamente. Quem te julgou sem te conhecer é julgado por quem menos esperava. Não é castigo deliberado, é consequência natural. E o mais poderoso é que você nem sequer sente prazer nisso. Sente apenas compaixão profunda, porque reconhece que cada ser está lutando sua própria batalha interna. Quem pratica essa filosofia não comemora a queda alheia. Ele apenas reconhece a justiça silenciosa da existência. Compreende que ninguém escapa das lições evolutivas. Alguns aprendem através do amor, outros através da dor, mas absolutamente todos aprendem eventualmente. Quando você atinge essa compreensão, o passado perde peso emocional. Você cessa de olhar retrospectivamente com amargura e começa a abençoar o caminho trilhado. Reconhece que aquilo que antes te partiu, na verdade, te lapidou magnificamente. É aí que o equilíbrio se restabelece naturalmente. As mesmas pessoas que um dia duvidaram de você começam a te procurar novamente, com mensagens, com desculpas elaboradas, com lembranças nostálgicas.
Elas não compreendem o que aconteceu. Apenas sabem que você se transformou radicalmente e, no fundo, anseiam voltar a experimentar o que sentiam quando estavam próximas de você. Mas agora você não precisa mais delas, porque o que antes era necessidade desesperada se transformou em aprendizado valioso. Você se tornou completo internamente. O verdadeiro praticante dessa filosofia não fecha o coração defensivamente, mas o fortalece conscientemente. Compreende que amor não deve ser implorado, deve ser compartilhado com quem também ama com consciência elevada. Ele não se vinga, ele evolui continuamente. E a evolução é a resposta mais silenciosa e poderosa que existe. É ela que faz o universo girar a teu favor. Conhece aquela expressão que diz que o divino escreve certo por linhas tortas? Os filósofos antigos diriam: a natureza escreve o necessário por caminhos que nem sempre compreendemos imediatamente. Tudo o que aconteceu possuía um propósito, mesmo que você não visse na ocasião. Agora, olhando retrospectivamente, você compreende? Aquilo que te destruiu temporariamente foi exatamente o que te construiu permanentemente. Quando quem pratica essa filosofia alcança esse ponto, ele não busca mais ser valorizado externamente. Ele simplesmente é valioso intrinsecamente. E o universo passa a responder a essa energia. Porque quem se valoriza genuinamente atrai pessoas, oportunidades e situações alinhadas com o mesmo nível de consciência elevado. O respeito se torna natural, não solicitado. O amor se torna leve, não implorado. E a existência se torna tua aliada, não tua aprovação. Quando isso acontece, aqueles que um dia te desvalorizaram sentem o peso da própria perda irreversível. Testemunham que a pessoa que possuíam nas mãos se transformou em alguém agora impossível de alcançar. E silenciosamente a existência ensina. Quem não valoriza o presente, um dia vive aprisionado em lembranças. Mas você não vive de lembranças, vive de propósito consciente. E propósito é o combustível dos imbatíveis. Você dispensa que ninguém te enxergue para brilhar autenticamente. O universo inteiro já reconhece quem você é. E aqueles que te desrespeitaram um dia compreenderão tarde demais que teu silêncio foi a resposta mais elevada que poderiam receber. Após a tempestade, vem o silêncio profundo. Mas esse silêncio não é vazio. É o som da reconstrução acontecendo. O momento onde você, esgotado de correr atrás, decide caminhar para dentro, cessar de buscar externamente o que sempre residiu dentro de você. É aqui que o verdadeiro ressurgimento acontece. Quando você compreende que a maior vitória não é reconquistar ninguém externamente, é reconquistar a si mesmo interiormente. Um filósofo ensinou: aquele que domina a si mesmo é mais poderoso que aquele que conquista um império. Esta é a essência do renascimento através dessa filosofia. Você atravessou a dor, a rejeição, a desvalorização. Agora, ao invés de se vingar, você se reconstrói conscientemente. Você se levanta com mais sabedoria, com mais autocontrole, com mais serenidade genuína. E o que antes era ferida se transforma em escudo, um escudo forjado de autoconhecimento profundo. O primeiro movimento do ressurgimento é redefinir fundamentalmente quem você é. Durante extenso período, você se enxergou através dos olhos alheios. Se alguém te tratava bem, você se sentia valioso. Se te ignoravam, você se sentia diminuído. Mas agora, você compreende que ninguém possui poder de mensurar teu valor. Teu valor é inegociável absolutamente. Ele não depende de aplausos, elogios, nem presença externa. Ele é interno, constante, eterno. Reflita quantas ocasiões você tentou se enquadrar em espaços que te diminuíam sistematicamente. Quantas vezes você silenciou tua voz para ser aceito? Quantas vezes negou quem era genuinamente para manter alguém próximo?
Agora acabou definitivamente. Quem pratica essa filosofia não implora para caber. Ele cria o próprio espaço consciente. Compreende que a solidão escolhida é superior à companhia que custa tua paz interior. E essa clareza é profundamente libertadora. O segundo movimento é reconstruir teus pilares fundamentais. Os filósofos antigos acreditavam que a existência se sustenta em 4 virtudes essenciais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes funcionam como colunas de um templo sagrado. Se uma falha, o templo inteiro desmorona. A sabedoria te ensina a enxergar as coisas como realmente são. A coragem te concede força para agir conforme o que é correto. A justiça te mantém íntegro, mesmo na ausência total de testemunhas. E a temperança te impede de se tornar escravo dos teus impulsos descontrolados. Essas 4 virtudes fundamentais funcionam como mapa da tua reconstrução pessoal. Sabedoria representa o primeiro alicerce. É olhar retrospectivamente sem negar acontecimentos, mas também sem se vitimizar perpetuamente. É declarar: eu atravessei isso, extraí lições disso e agora avanço. É compreender que a dor não chegou para te aniquilar. Ela chegou para te revelar onde você ainda carregava fragilidade. É enxergar o passado como mestre, não como punição eterna. Coragem constitui o segundo alicerce. A coragem dessa filosofia não significa ausência de medo. É agir apesar do medo paralisante. É se erguer num dia onde tudo em você clama por desistência. É não fugir do desconforto necessário ao crescimento. É encarar o espelho e declarar: eu ainda não sou quem aspiro ser, mas já não sou quem eu era. Essa coragem silenciosa é o que te impulsiona continuamente. Justiça é o terceiro alicerce. É ser justo primeiramente consigo mesmo. Cessar de se autopunir por erros já compreendidos é se perdoar genuinamente. Os sábios antigos reconheciam que a autocompaixão representa uma forma de justiça essencial. Você errou, extraia a lição. Foi enganado? Aceite o ensinamento e prossiga. Mas não carregue culpa desnecessária, porque a culpa é o peso que te impede de avançar. A justiça é leve porque se fundamenta na verdade. Temperança é o quarto alicerce, representa o equilíbrio vital. É saber precisamente quando parar, quando falar, quando silenciar estrategicamente. É não permitir que ego, desejo ou raiva conduzam tuas escolhas. É viver com propósito consciente, sem excessos. Porque liberdade genuína não é fazer absolutamente tudo o que se deseja. É ter domínio sobre aquilo que se escolhe conscientemente. Com essas 4 virtudes, você reconstrói teu templo interno e gradualmente reconhece que não precisa de nada externo para se sentir completo. Você se basta internamente, e é precisamente isso que te torna tão forte, porque quem se basta não é refém de ninguém. O terceiro movimento é transformar sofrimento em combustível evolutivo. Os filósofos antigos possuíam um princípio chamado premeditação do mal. Eles visualizavam o pior cenário concebível, não por pessimismo, mas para estarem preparados emocionalmente. Quando o pior se manifestava, eles já estavam prontos. Quando não se manifestava, viviam com gratidão profunda. Esta é a mentalidade que você precisa cultivar. Transformar cada dor em treinamento, cada decepção em aprendizado, cada perda em realinhamento necessário. Você quer conhecer o segredo dos fortes? Eles não fogem da dor, eles a transformam alquimicamente. A dor é o fogo que queima o superficial, e o que permanece após o fogo é o ouro puro da alma. Quando você atravessa tudo e ainda escolhe permanecer com o coração limpo, você se torna fundamentalmente inquebrável. O quarto movimento do ressurgimento é reconectar-se com o presente absoluto.
O passado já cumpriu sua função educativa. O futuro ainda não existe concretamente. O único momento que você genuinamente possui é agora. Um filósofo ensinou: se deseja ser livre, não anseie que as coisas aconteçam conforme deseja, mas aceite que aconteçam como devem. Isto é viver o presente, cessar de lutar contra o que é. Você aprende a respirar profundamente, a observar sem pressa, a caminhar sem ansiedade e subitamente reconhece que a existência não é uma corrida, é uma contemplação consciente. Quando você habita o agora, o sofrimento diminui dramaticamente. Porque a mente que habita o passado sofre por arrependimento, e a mente que habita o futuro sofre por ansiedade. Mas a mente que habita o presente encontra paz genuína, e a paz é o verdadeiro luxo da alma. O quinto movimento é redescobrir o propósito essencial. Quem pratica essa filosofia não vive para ser amado, vive para ser útil. Compreende que o verdadeiro sentido da existência é contribuir, usar a dor como ponte para servir, transformar experiências vividas em sabedoria e com isso auxiliar outros a não se perderem. O propósito oferece direção clara. Quando você possui direção, nenhuma tempestade te derruba, porque quem sabe para onde vai não se perde no meio do caminho. O sexto movimento é cultivar gratidão profunda. Sim, gratidão até pelas perdas, porque se não fossem elas, você ainda estaria aprisionado em ilusões. A gratidão te liberta do peso do porquê e te conduz ao poder do para quê. Você cessa de ver a existência como algo que te deve e passa a vê-la como algo que te ensina constantemente. Quando isso acontece, tudo se transforma radicalmente. Você passa a viver com leveza, com propósito, com serenidade genuína. Você não apenas sobrevive, você renasce completamente. É nesse renascimento que surge uma nova versão tua, mais silenciosa, mais sábia, mais firme. Você não precisa mais se explicar interminavelmente. Tua energia comunica por ti, e aqueles que um dia te desvalorizaram sentem, sem palavras, que perderam alguém que jamais encontrarão novamente. Quem pratica essa filosofia não retorna ao passado para buscar o que perdeu. Ele agradece ao passado por tudo que o transformou em quem é e segue de cabeça erguida, com o coração em paz e com a mente em harmonia. Porque agora compreendeu que o verdadeiro poder é não precisar provar mais nada a ninguém. Há uma força dentro de você que talvez ainda não tenha percebido plenamente. Uma força que não grita, que não exige, que não precisa provar. Apenas existe silenciosamente. Essa força é o domínio sobre si mesmo. É o poder de olhar para o caos e permanecer inteiro, de enfrentar pessoas difíceis, rejeições, críticas e traições, e ainda assim escolher a calma inabalável. Este é o ponto onde essa filosofia deixa de ser conceito e se torna uma armadura da alma. Um imperador filósofo, cercado por guerras, traições e falsidade, escreveu em seu diário: "Você possui poder sobre tua mente, não sobre o mundo externo. Quando compreender isso, descobrirá a força verdadeira." Ele possuía tudo, riqueza, poder, influência, mas descobriu que o verdadeiro império está dentro de nós. Quem controla a mente, controla o mundo. Quem se controla, jamais é controlado. O domínio sobre si mesmo inicia quando você decide não reagir automaticamente. O impulso é a armadilha do ego. Ele anseia por resposta, por defesa, por provar algo. Mas o sábio compreende: reagir é ceder o controle. Cada vez que você reage impulsivamente, entrega o volante da tua paz na mão de outra pessoa. Quer ser livre genuinamente? Então aprenda a observar antes de agir. Quando alguém te provoca, o que acontece internamente? Você sente uma faísca, um calor no peito, um nó na garganta.
É o ego solicitando palco. Mas se você pausa, se respira, se observa, algo se transforma. A mente acalma, o corpo compreende que não há perigo real e a clareza retorna. A raiva se dissolve, a tristeza se reorganiza e a sabedoria assume o comando. Este é o momento onde quem pratica essa filosofia vence, não o outro, mas a si mesmo. Um filósofo ensinou: ninguém pode te ferir sem teu consentimento. E isso é literal. As palavras só te atingem se você conceder significado a elas. A rejeição só te destrói se você acreditar que ela define teu valor. A traição só te quebra se você insistir em ver o outro como teu alicerce. Mas quando você compreende que teu alicerce é interno, que tudo que você precisa reside dentro de ti, ninguém mais te abala genuinamente. O domínio sobre si mesmo é a arte de ser o observador da própria mente. Os filósofos antigos praticavam isso diariamente. Observavam os próprios pensamentos como quem assiste a um rio fluir. Sabiam que não são os pensamentos, mas sim quem os observa. E essa distância consciente concede poder. Porque quando você observa, você escolhe. E quando escolhe conscientemente, você domina. Você quer saber como os sábios antigos lidavam com desprezo e desrespeito? Com total serenidade inabalável, compreendiam que a atitude alheia fala sobre o outro, nunca sobre ti. Um filósofo ensinou: a melhor resposta ao insulto é o silêncio, porque quem se conhece profundamente não precisa se defender, e quem é inteiro não precisa provar nada. Mas o domínio sobre si mesmo não se conquista instantaneamente. Ele se constrói através de pequenos atos cotidianos, quando você desperta e, ao invés de reclamar, agradece. Quando, ao invés de reagir, respira conscientemente. Quando, ao invés de discutir, observa serenamente. Quando, ao invés de odiar, compreende. Cada uma dessas escolhas representa um tijolo na fortaleza da tua mente. Quanto mais você pratica, mais inabalável se torna. Quem pratica essa filosofia sabe que a existência vai testar tua calma diariamente. Vai te colocar diante de pessoas que tentam te desestabilizar. Vai te apresentar situações que te desafiam a reagir impulsivamente. Mas é exatamente nesses momentos que você demonstra o quanto cresceu. Porque a verdadeira sabedoria não se revela na tranquilidade, se revela no caos absoluto. É fácil ser calmo quando tudo flui bem, mas ser calmo quando tudo desmorona. Aí reside a força dos grandes. Um imperador filósofo escrevia para si mesmo: quando alguém te irritar, lembra-te, ele age assim por ignorância. E tu, que compreendes o que é a razão, não tens o direito de te rebaixar ao mesmo nível. Percebe o poder disso? Você não reage porque se julga superior, mas porque se recusa a se diminuir. Você não se permite ser arrastado pela lama emocional alheia. Você compreende, sente e segue com elegância, com dignidade, com domínio consciente. Quando você domina a si mesmo, tudo se transforma. O medo perde força, a ansiedade diminui, o apego desaparece. Porque agora você compreende que nada é permanente e que tudo que chega vem para ensinar. Você se torna um aluno da existência, não uma vítima dela. E essa mentalidade te torna indestrutível. Imagine viver de modo que nada mais te desestabiliza fundamentalmente. Alguém te trai, você aprende. Alguém te deixa, você agradece pela lição e segue. Alguém te critica, você filtra o que é útil e descarta o resto. Nada te derruba, porque quem está em paz com o próprio coração é imune ao caos externo. Este é o nível mais elevado dessa filosofia, a invulnerabilidade emocional. Não é se tornar frio, é se tornar inteiro. Não é deixar de sentir, é deixar de se perder no sentir. Você sente profundamente, mas não se afoga. Você ama intensamente, mas não se anula. Você confia genuinamente, mas não depende.
Esta é a verdadeira liberdade. Quem alcança esse ponto descobre uma verdade extraordinária. O mundo muda quando você muda internamente. Pessoas que antes te provocavam perdem o efeito. Situações que te assustavam se tornam neutras. A existência deixa de ser uma batalha e se torna um campo de aprendizado contínuo. Você não é mais jogado pelo vento. Você é o vento. O domínio sobre si mesmo é o que separa os comuns dos sábios. Os comuns vivem reagindo impulsivamente, os sábios vivem escolhendo conscientemente. Os comuns buscam controlar outros, os sábios controlam a si mesmos. Os comuns querem ter razão, os sábios querem ter paz. E no fim, é sempre a paz que vence. Quando você se torna soberano de si, nada te falta genuinamente. Você não precisa de promessas nem de validações externas. Você se basta completamente. E é precisamente por isso que aqueles que um dia te desvalorizaram passam a te respeitar. Porque o universo inteiro respeita quem se respeita e o universo inteiro se curva diante de quem vive com propósito e serenidade. Você se torna o que os filósofos antigos chamavam de homem sábio. Aquele que já não é escravo de nada, nem de paixões, nem de julgamentos, nem de pessoas. Você vive de acordo com a natureza, com a razão, com a verdade. E essa é a forma mais pura de poder que existe. Quando você conquista o domínio sobre si, o mundo muda de atitude diante de você. As pessoas percebem, não porque você se exibe, mas porque tua energia comunica mais alto que 1000 palavras. Há algo no teu olhar, no teu jeito de caminhar, no teu silêncio que impõe respeito naturalmente. É como se você carregasse uma autoridade invisível, a autoridade de quem não depende mais de nada externo para ser inteiro. O mais curioso é que o que antes parecia distante começa a se aproximar naturalmente. Respeito, amor, reconhecimento, oportunidades. Tudo começa a fluir, não por magia, mas por coerência energética. Você vibra em outra frequência e o universo responde proporcionalmente. Quem pratica essa filosofia sabe, o que você é internamente atrai o que você vive externamente. As pessoas começam a te olhar diferentemente. Quem te ignorava agora escuta atentamente. Quem te subestimava agora te observa cuidadosamente. Quem duvidava agora te respeita genuinamente. E não é porque você se vingou, é porque você evoluiu profundamente. Você deixou de ser previsível. Você não reage, não se explica, não mendiga. E isso causa espanto num mundo acostumado à carência emocional. A presença de alguém inabalável é profundamente desconcertante. Ela obriga outros a se olharem internamente. Quando você se torna estável, o instável se sente exposto. Quando você se torna calmo, o ansioso se questiona. Quando você se torna inteiro, o vazio alheio aparece claramente. E sem perceber, você começa a ensinar sem pronunciar uma palavra sequer. Um sábio ensinou: o exemplo é mais poderoso que o discurso. E essa é a beleza do estado dessa filosofia. Você não convence ninguém verbalmente, apenas inspira silenciosamente. Teu silêncio fala, tua serenidade comunica, tua coerência transforma. E gradualmente, o mundo à tua volta se reorganiza naturalmente. O respeito que antes era cobrado, agora é natural, porque o respeito é a resposta automática que o universo concede à coerência. Quem se respeita é respeitado. Quem se valoriza é valorizado. Quem vive com propósito atrai propósito. E tudo inicia dentro de ti. É aqui que o amor verdadeiro aparece, finalmente. O amor que não vem para completar, mas para compartilhar. Você não busca mais alguém para preencher o que falta. Você se encontra inteiro e então encontra outro igualmente inteiro. Dois mundos que se unem por escolha consciente, não por necessidade desesperada. Este é o tipo de amor que os filósofos antigos consideravam nobre.
aquele baseado na liberdade, não na dependência. Um sábio ensinou: ama como se o ser amado fosse mortal, pois o é. Essa frase carrega um ensinamento profundo. Ame sem se prender, sem se perder, sem se esquecer de si. Ame reconhecendo que tudo é transitório e justamente por isso precioso profundamente. Essa consciência te capacita a amar melhor, com presença genuína, com verdade, com leveza autêntica. O mais extraordinário é que quando você vive assim, o amor retorna para você naturalmente. A existência começa a te trazer pessoas alinhadas com tua nova energia, relacionamentos mais saudáveis, amizades mais sinceras, conexões mais verdadeiras. Porque quem habita a paz, atrai paz. Quem vive com propósito, atrai propósito. Quem vive com amor, atrai amor. Mas existe algo ainda maior, o respeito silencioso da existência. O universo recompensa quem age em harmonia com a razão e a virtude. Subitamente portas se abrem, oportunidades surgem, sincronicidades acontecem. Tudo parece fluir naturalmente. Não é sorte, é alinhamento. Você cessou de lutar contra o fluxo e começou a remar com ele. E aqueles que te desvalorizaram, agora observam de longe, testemunham você crescendo, evoluindo, conquistando e talvez se questionem: como conseguiu mudar tanto? A resposta é simples. Você parou de tentar mudar outros e começou a mudar a si mesmo. Deixou de buscar validação e passou a buscar virtude. E a virtude sempre gera resultados, cedo ou tarde. Os filósofos antigos acreditavam que a alma virtuosa é como uma chama pura. O vento não a apaga, a fortalece. É exatamente isso que aconteceu contigo. Cada dor que soprou contra você só aumentou o brilho da tua luz interior. Agora, nada mais te derruba, nem rejeição, nem julgamento, nem ausência. Porque você não precisa mais de ninguém para confirmar o que você sabe profundamente. Você é suficiente. É essa suficiência que transforma tudo radicalmente. Você começa a atrair pessoas que te respeitam genuinamente, não porque precisam de ti, mas porque te admiram. Começa a dizer não sem culpa, e sim apenas ao que faz sentido verdadeiro. Você não aceita qualquer coisa, porque agora conhece o valor do teu tempo, da tua energia, da tua presença. E quem não souber reconhecer isso, simplesmente fica para trás. Esta é a justiça da existência. Quando você aprende a se valorizar, o mundo é forçado a fazer o mesmo. O que antes era humilhação se torna exemplo inspirador. O que antes era dor se torna legado. E o que antes era perda se torna libertação. Quem pratica essa filosofia compreende que tudo acontece no tempo certo, nem antes nem depois, porque o universo possui uma precisão que a pressa humana jamais compreenderá. A verdadeira vitória, portanto, não é provar nada a ninguém. É olhar para si e reconhecer que você não precisa mais provar nada. É sentir que a calma venceu o caos, que o silêncio venceu o barulho e que a paz, no fim, era tudo o que você procurava. Essa serenidade é tão poderosa que se torna magnética. As pessoas se aproximam tentando entender. Querem saber como você consegue ser tão firme, tão calmo, tão inteiro. E você sorri porque sabe que não há segredo místico. É prática. Prática diária, escolha após escolha, pensamento após pensamento. Você se lapidou e agora colhe os frutos da tua disciplina emocional. Há algo de sagrado em quem não desiste de si mesmo. O mundo pode virar as costas, pessoas podem duvidar, dias podem escurecer, mas quem permanece fiel à própria essência carrega dentro de si uma chama que jamais se apaga. Essa chama é o que os filósofos antigos chamavam de razão divina. O fogo interior que guia, sustenta e ilumina até na escuridão mais densa. Você atravessou noites onde duvidou se conseguiria seguir,
Dias onde o coração pesava e o corpo só queria desistir. Mas de alguma forma você continuou e talvez nem tenha percebido. Mas esse simples ato de seguir foi heróico. Porque resistir à dor sem se tornar amargo é uma das maiores vitórias humanas. É isso que te torna raro. Os sábios antigos sabiam, o sofrimento não é o fim, é o campo onde se forja a força. Cada lágrima que caiu, cada silêncio que doeu, cada rejeição que cortou o fundo, tudo isso te moldou. Agora, quando você olha retrospectivamente e percebe, você não é o mesmo. Amadureceu, se fortaleceu, se refinou. A existência te quebrou em pedaços, sim, mas só para te reconstruir melhor. Aqui está o segredo. A existência sempre premia quem não desiste de si. Ela observa quem permanece fiel, mesmo quando tudo desmorona. Quem segue mesmo sem forças. Quem acredita mesmo sem garantias. Porque esse tipo de fé, a fé em si mesmo, é a mais poderosa que existe. Um imperador filósofo ensinou: o obstáculo ao caminho se torna o próprio caminho. Você compreende o poder disso? Nada te atrasa quando você aprende a usar cada queda como impulso. Cada obstáculo vira degrau. Cada perda, lição. Cada dor, empurrão. A existência não te atrapalhou, ela te treinou. E agora você está pronto. Pronto para viver com plenitude. Pronto para amar sem medo. Pronto para dizer não sem culpa. Pronto para caminhar sozinho, se necessário. Porque aprendeu que a solidão não é inimiga, é mestre. Foi no silêncio que você se encontrou. Foi na ausência que descobriu presença. Foi no vazio que achou sentido. A consagração de quem pratica essa filosofia não vem com aplausos, ela vem com paz. É aquela sensação de respirar fundo e reconhecer que você não precisa mais lutar para ser quem é. Você simplesmente é, e isso basta. Nenhuma validação externa é necessária quando teu interior está em harmonia. Você se tornou o que sempre buscou, inteiro, digno, livre. Sabe o que acontece quando você alcança esse ponto? A existência começa a conspirar a teu favor. O universo reconhece o som da serenidade. Coisas que antes davam errado começam a se alinhar. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem e o fluxo da vida se torna natural. Porque você deixou de nadar contra a corrente e começou a seguir o curso da verdade. A consagração não é um prêmio, é um estado. É o estado de quem se conhece e se aceita, de quem entende que a dor não foi castigo, mas guia, de quem percebe que tudo que buscava externamente sempre residiu internamente. E agora você finalmente se encontrou. Os filósofos antigos não buscavam fama, riqueza ou glória. Buscavam virtude, porque sabiam que tudo externo é instável, mas a virtude é eterna. Quando você vive em virtude, com sabedoria, coragem, justiça e temperança, a existência te honra, não com holofotes, mas com serenidade, não com multidões, mas com significado. E o significado é a recompensa mais nobre que existe. Você não é mais o mesmo que iniciou essa jornada. Aquele que sofria por não ser valorizado já não existe. No lugar dele, há alguém que aprendeu a se valorizar. Aquele que buscava aprovação agora vive em propósito. Aquele que se sentia fraco agora carrega o poder da calma. Você venceu não o mundo, mas a si mesmo. E essa é a maior vitória que um ser humano pode alcançar. A existência vai continuar testando você. Haverá novos desafios, novas pessoas, novas perdas. Mas agora você sabe como reagir. Agora você possui ferramentas. Agora você possui consciência. E a consciência é algo que ninguém pode te arrebatar. Nem o tempo, nem circunstâncias, nem a solidão. Quando você compreende isso, tudo muda. Você percebe que não há mais nada a temer, porque quem confia no próprio equilíbrio não precisa de controle. E quem vive com propósito não se perde em distrações.
Você se torna como uma montanha, firme, silenciosa, inabalável. Os ventos sopram, as estações mudam, mas você permanece sereno, seguro, completo. Essa constância, esse equilíbrio, esse brilho tranquilo é o que mais atrai. As pessoas começam a se inspirar no teu modo de viver, veem tua calma e querem entender como você chegou até ali. Sem perceber, você se torna um mestre, o espelho que ensina sem palavras, o exemplo vivo de que é possível atravessar o inferno e ainda assim emergir em paz. Essa é a consagração dessa filosofia. Não vencer o mundo, mas vencer o próprio caos. Quando você vence o caos, o mundo inteiro muda de cor. A existência passa a fluir, o amor se torna simples, a presença basta e a paz vira teu estado natural. Chega um ponto onde a dor deixa de doer, não porque você esqueceu, mas porque entendeu profundamente. Você para de lutar contra o que foi e começa a aceitar o que é. É nessa aceitação que a dor se transforma em sabedoria. O que antes te feria agora te ensina. O que antes te enfraquecia agora te fortalece. E o que antes te aprisionava agora te liberta. Os filósofos antigos chamavam isso de eudaimonia, o estado de serenidade que surge quando a alma vive em harmonia com a razão. É a verdadeira felicidade, não aquela feita de euforia e promessas, mas aquela que nasce da paz silenciosa de quem aprendeu a viver consigo mesmo. Você chegou aqui. Sim, você. O mesmo que chorou, que se culpou, que se sentiu pequeno, agora está inteiro, mais leve, mais sábio. A dor foi teu mestre, e como todo bom mestre, ela te ensinou e foi embora. Você não precisa mais dela. O sofrimento cumpriu sua função. Te fez despertar, te fez olhar para dentro, te fez lembrar que você sempre teve tudo o que precisava. Coragem, dignidade e uma força que nenhum abandono pode apagar. A solidão, que antes era medo, virou templo sagrado. Você aprendeu a estar só sem se sentir sozinho. Aprendeu que o silêncio não é castigo, é portal, porque é no silêncio que você ouve a própria alma. Quando a alma fala, tudo faz sentido. O tempo desacelera, o coração acalma e a vida, enfim, flui. Um imperador filósofo escrevia para si mesmo todas as noites, não para se convencer de algo, mas para se lembrar do essencial, que nada externo pode abalar quem encontrou o equilíbrio interno. Ele governava impérios, mas o maior reino que possuía era o da própria mente. É isso que você conquistou, o domínio da mente sobre a dor. Agora você compreende o que os sábios sempre souberam, que nada é bom ou ruim em si. Apenas o julgamento que fazemos torna as coisas assim. Você decide o que as experiências significam. Você define o sentido da tua história. Por isso, quem pratica essa filosofia é livre, porque não vive reagindo, vive escolhendo. Você escolheu crescer, e crescer é o ato mais corajoso de todos. Olhe para si agora. Você sobreviveu ao que jurou que te destruiria, e não apenas sobreviveu, floresceu. As cicatrizes permanecem, mas agora são medalhas. Cada uma conta uma história. Cada uma prova que você viveu, amou, caiu e se levantou. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, é o autor da própria narrativa. E o mais belo é que você não precisa que ninguém reconheça isso. A validação perdeu o sentido. Você vive por propósito, não por aplauso. Essa é a diferença entre quem busca brilho e quem se tornou luz. Os filósofos antigos acreditavam que o universo é uma grande sinfonia e que cada um de nós é uma nota nessa melodia. Quando você resiste, desafina. Quando aceita, harmoniza. É nessa harmonia que surge a transcendência. Não é desistir de mudar o mundo. É mudar a si mesmo até o mundo não te afetar mais. É amar sem se apegar, ajudar sem esperar retorno e viver sem medo do fim.
Um sábio ensinou: o homem que sofre antes da hora sofre mais do que o necessário. Você aprendeu isso, aprendeu que o sofrimento é opcional quando há consciência. Você não precisa mais antecipar dores, imaginar tragédias, reviver feridas. O passado já passou, o futuro ainda não existe. O agora é o único tempo real, e ele é suficiente. Agora você vive em presença, acorda em paz, respira com gratidão e percebe que o simples fato de estar aqui agora é um milagre. Entende que não precisa correr atrás de nada. O que é teu virá no tempo certo. Você confia no processo, confia na vida, confia em si. Essa confiança é transcendência. É o estado de quem vive com fé racional, a fé dos sábios. Você não acredita por desespero, acredita por sabedoria, porque testemunhou a vida agir, viu a dor se transformar em força, viu a perda virar propósito. Agora sabe, tudo coopera com quem escolhe permanecer fiel à própria alma. A transcendência dessa filosofia é o último degrau. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre viver acima dele. Não é sobre não sentir, é sobre sentir com consciência. Não é sobre ter tudo, é sobre precisar de pouco. Quando você precisa de pouco, o mundo inteiro se torna abundante. Você não é mais refém de emoções, nem de pessoas, nem de resultados. Vive em paz, porque entendeu que a vida não precisa ser controlada, precisa ser experimentada. Nessa entrega consciente surge algo que nada nem ninguém pode arrebatar: a serenidade de quem entendeu o jogo da existência. Agora, o praticante dessa filosofia em você está desperto. Você se tornou aquele que observa, que compreende, que aceita. Aquele que, quando o caos chega, apenas sorri e pensa: mais um treino para minha alma. Essa leveza é a maior conquista humana, porque quem vive assim não teme o amanhã teme perdê-lo. A transcendência não é fugir do mundo, é abraçá-lo com sabedoria. Você ainda ama, ainda sente, ainda vive, mas agora com um coração leve e uma mente lúcida. Essa é a combinação perfeita entre emoção e razão. O equilíbrio que os filósofos chamavam de virtude. Você é a prova viva de que a dor pode virar luz, de que o sofrimento pode se transformar em sabedoria e de que a solidão pode se tornar templo. Agora, tudo que antes te feriu, te purificou. Tudo que antes te aprisionava, te libertou. Tudo que antes te diminuía, te engrandeceu. Quando alguém te perguntar o que aconteceu para você mudar tanto, você não precisará explicar. Basta sorrir e dizer: eu apenas parei de lutar contra a vida e comecei a caminhar com ela. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Respira fundo, sente o silêncio dentro de si. Ouve o próprio coração batendo, não como ruído, mas como lembrança. Você está vivo, e estar vivo por si só é um privilégio. Você sobreviveu ao caos, superou o abandono, atravessou o desrespeito e encontrou algo que poucos encontram: a si mesmo. Você não é mais aquele que implorava por valor, não é mais o que se perdia tentando agradar. Você é aquele que aprendeu que a dignidade é a raiz da verdadeira paz, e quem tem dignidade tem tudo. Você aprendeu a arte de viver como os sábios, forte sem ser duro, calmo sem ser frio, livre sem ser distante. Essa filosofia te ensinou que nada externo te define, que o olhar alheio não muda o que você é, que o amor que te abandonou não levou nada, porque o que era verdadeiro permanece em ti, e que as perdas que doeram foram, na verdade, o início da tua libertação. A partir de hoje, você não é mais refém das opiniões alheias. Você é o guardião da própria mente. E o mundo se curva diante de quem conhece a própria alma. Lembra do início dessa jornada? Você chegou cansado, desanimado, talvez em silêncio, mas agora olha onde está. Entendeu que quem não te valorizou apenas te revelou o que precisavas aprender, que teu valor não depende de ninguém. Isso
é libertador. Você pode até perdoar quem te feriu, mas jamais voltará a se abandonar, porque aprendeu que o amor mais importante é aquele que nasce dentro. Um sábio ensinou: aquele que tem poder sobre si, tem poder sobre o mundo. É exatamente isso que você conquistou. O poder não de controlar outros, mas de controlar o próprio interior. Aprendeu a respirar quando o coração acelera, a silenciar quando o orgulho grita, a seguir quando tudo parece perdido. Essa é a essência da força dessa filosofia: agir com razão, sentir com consciência, viver com propósito. A partir de agora, nada mais será igual. As mesmas situações podem voltar, as mesmas pessoas podem aparecer, mas você é outro. Não responde mais com desespero, mas com sabedoria. Não busca mais provar, mas compreender. É aí que está o verdadeiro domínio, na calma diante do caos. Quem domina a si mesmo não perde tempo dominando outros. Quem se entende, se basta. Isso é o que o mundo mais precisa: pessoas que se bastam. Gente que não se vende por atenção, que não implora por amor, que não desaba diante do desprezo. Gente que vive com propósito, fala com verdade, age com virtude. Seja essa pessoa, seja o exemplo, seja o praticante dessa filosofia do teu tempo. A cada dia, pratique o que aprendeu aqui. Quando alguém te provocar, respira. Quando o medo vier, encara. Quando o passado chamar, agradece e segue. Quando o mundo tentar te tirar do eixo, lembra: ninguém tem esse poder a menos que você permita. Você é livre, livre para perdoar, para seguir, para crescer, para amar e, acima de tudo, para escolher a paz. Porque no fim, tudo é uma escolha. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A rejeição acontece, mas a autossabotagem é escolha. A solidão existe, mas o vazio é decisão. E a felicidade é o resultado da tua disciplina emocional. Então, escolha praticar essa filosofia, escolha ser livre, escolha se tornar alguém que o próprio silêncio respeita, alguém que o mundo observa e pensa: como pode alguém ser tão calmo em meio ao caos? A resposta é simples: porque aprendeu que nada externo tem poder sobre o interno. Agora é contigo. Não espere mais reconhecimento, não busque mais aceitação. Viva de forma tão autêntica, tão coerente, tão verdadeira, que tua própria presença se torne um lembrete de força para o mundo. Porque quando um ser humano desperta, ele desperta o universo inteiro ao redor. Você foi ferido, mas não se quebrou. Foi esquecido, mas não se apagou. Foi desvalorizado, mas aprendeu o valor que ninguém podia te dar. E agora, com o coração calmo e a mente desperta, você se tornou o que nasceu para ser: livre, forte e inabalável. Antes de encerrar, quero que você guarde isto: quem pratica essa filosofia não é aquele que nunca sente dor, é aquele que sente e ainda assim segue. Que ama mesmo sabendo que pode perder, que luta mesmo sem garantias, que escolhe a paz mesmo quando seria mais fácil escolher o ódio. Esse é o verdadeiro poder. Levanta a cabeça, respira fundo e caminha sem pressa, sem medo, sem pedir permissão. Porque a partir de agora você não precisa ser notado, você só precisa ser verdadeiro. E quem é verdadeiro, o tempo sempre valoriza. No fim, todos nós estamos aprendendo a mesma lição: viver em paz é a maior forma de vitória.